Bem, 11 horas e 5 minutos, a gente segue adiante aqui até para falar da situação onde muitos estudantes internacionais, estudantes estrangeiros, brasileiros em particular, que se preparavam, pessoal, depois de uma longa maratona de estudos, deram duro, trabalharam, foram admitidos nas principais faculdades americanas e agora enfrentam incertezas e muita tensão. Tudo porque o governo Donald Trump suspendeu temporariamente os agendamentos de vistos de estudantes. Ontem, inclusive, o presidente americano publicou um decreto que proíbe a entrada de pesquisadores e estudantes que já estavam com viagem, inclusive, marcada para iniciar o curso na Universidade de Harvard, principalmente ali no estado de Massachusetts. Medida essa que vale por 6 meses e não se aplica a estudantes de outras universidades. Enfim, tirou Harvard para Cristo. Proponho que a gente converse agora com o aluno da Universidade Americana, Eduardo Vasconcelos, que estuda nos Estados Unidos desde 2021 e vai poder trazer aqui com clareza exatamente o que está acontecendo e quais são as perspectivas para uma possível solução, se é que há. Fala, Eduardo, beleza, meu amigo? Obrigado demais pela presença. Qual o seu curso atual? E conta um pouco da tua trajetória acadêmica, como estão as coisas por aí, sua expectativa olhando adiante. Bom dia. Olá, André, tudo bem? Tudo bem, Jess, Mano, Henrique, muito feliz de estar aqui com vocês e todos os telespectadores da Jovem Pan. Estou em Harvard desde 2021, eu estudo Economia e Governo, que é o curso relativo à ciência política, gestão pública, e um momento de muita tensão, de fato, aqui na universidade, e feliz de contar um pouquinho para quem está no Brasil sobre como nós, brasileiros, devemos nos importar com esse assunto, como afeta o nosso país e a ciência, a produção científica no mundo inteiro, a partir do momento que estudantes internacionais são banidos de poderem começar os seus programas na Universidade de Harvard. Bom, Eduardo, a gente vai seguir aqui repercutindo então para entender exatamente o que está pegando. Isso tudo, eu vou com a Jess Peixoto aqui, que até proporcionou esse papo para começar a discussão. Vamos lá. Primeiro, Edu, um prazer estar aqui com você. Para aqueles que não nos conhecem, não sabem a história do Edu tem uma belíssima história, veio de escola pública, chegou a Harvard, fez toda a diferença, sendo premiado com várias bolsas. E, Edu, parabéns pela sua trajetória. A minha pergunta é sobre a comunidade brasileira. Recentemente estive em Harvard e hoje eu vejo que a comunidade brasileira é muito bem delimitada e muito forte dentro da Universidade de Harvard. Como você tem notado que os alunos estão reagindo? Então, desde os alunos que estão aprovados e ainda não adentraram, iniciaram, porque nos Estados Unidos só começa em agosto, setembro, e para aqueles que estão dentro da universidade nesse período de férias, estão pensando em não voltar por medo de não conseguir reingressar. Qual é o sentimento? As pessoas estão com medo de falar com a imprensa? E mais uma vez, meus parabéns, meu querido. Jess, que felicidade de estar aqui com você, um dos maiores comentaristas do Brasil, uma grande amiga. Jess, hoje nós somos 230 estudantes e pesquisadores brasileiros na Universidade de Harvard, fazendo pesquisas de ponta nas mais diversas áreas, e a comunidade é de fato muito unida. O Brasil é o país que organiza a segunda maior conferência que acontece na Universidade de Harvard, e nós tivemos no ano passado, por exemplo, uma das descobertas científicas mais importantes das últimas décadas, que foi a capacidade de a gente fazer um transplante de um rim de porco para um organismo humano, capacidade de salvar centenas de milhares de vidas, liderada por um pesquisador brasileiro, Leonardo Riella, com diversos brasileiros em seu laboratório também. Mas falando um pouquinho mais sobre como essa decisão do governo Trump de ontem, de por 6 meses banir a entrada de estudantes internacionais, incluso do Brasil, e colocar em revisão o visto daqueles que estão hoje em Harvard, né, colocando que vai analisar todas as nossas redes sociais para então definir se podemos continuar os nossos estudos, há uma resposta da comunidade brasileira e internacional, acho que com 2 principais sentimentos. O primeiro é de indignação. São 6.800 estudantes internacionais em Harvard, é 27% da população. Existem laboratórios, frentes de pesquisa, que a grande maioria é de estudantes internacionais, seja de pesquisa de novos medicamentos, vacinas, pesquisas no mais avançado que a gente tem de engenharia, em que essas pesquisas, a partir do momento que os estudantes não podem vir à universidade, dos mais diversos cantos do mundo, elas serão interrompidas. E o dano não é só para os Estados Unidos, é para todo mundo. E o pessoal que está aqui, de fato, ralou muito, né? É uma trajetória muito longa, em busca de bolsas, em busca de oportunidades de estudo, com o grande objetivo de se fazer ciência. Pouquíssimos dos estudantes que vão ser afetados tiveram qualquer envolvimento em alguma forma de protesto ou algo do tipo. Então, é uma medida que ela está um pouco descompensada e não reconhece o tanto de trabalho que se levou para os estudantes chegarem aqui e o quanto que trabalham enquanto estão aqui para melhorar a vida da população, seja nos Estados Unidos, como também pelo mundo. E o segundo sentimento é um sentimento de medo.
E o motivo por trás disso é que há essa percepção de que se eu for visitar minha família, se alguém precisar de uma emergência em casa, eu não vou conseguir retornar ao país. E aí você está deixando todas as suas coisas, né? Você se mudou, largou tudo que tinha em casa para começar a vida nos Estados Unidos. Às vezes você vai visitar a família e já não pode regressar ao país. Isso se aplica não só aos estudantes que vão começar os seus estudos, mas os que estão aqui agora e os que estão trabalhando nos Estados Unidos e se formaram em Harvard nos últimos anos. Então, há uma percepção de que se você se pronunciar, por exemplo, contra o governo, pode haver alguma medida que venha a revogar o seu visto. Então, essa sensação de indignação e medo que hoje prevalece por parte da comunidade de brasileiros e internacionais, que a gente vem se mobilizando há alguns meses para gerar um pouco de conscientização do público de que essa medida, ela de fato, ela não corresponde com o que a gente precisa para resolver os grandes desafios da ciência no século XXI. É isso aí, Eduardo. A gente deseja boa sorte por aí. Lembrando, né, cerca de 68% das verbas ali de patrocínio, sponsored revenues, que são dedicadas às pesquisas, no centro de pesquisa de ponta, inegavelmente, que Harvard representa, vem de recursos federais. E o dilema da vez é até que ponto realmente o cidadão, o contribuinte americano, que talvez possa discordar frontalmente das ideias sendo propagadas ou não sendo rechaçadas pelo corpo de gestão da faculdade, como muitas vezes muitos acusam que talvez ali o corpo de gestão de Harvard possa ter se omitido em algum grau para rechaçar de vez a onda antissemita que permeou por aí, e ao mesmo tempo preservar a liberdade acadêmica e a independência dessa instituição. É um dilema que está posto agora, de fato. A medida de colocar todo mundo no mesmo balaio e estudantes como você que deram duro, me parece para a grande maioria aqui absolutamente descompensada e irrazoável, como a gente colocou. Como é que faz que a gente fica com esse dilema, essa pergunta aqui posta? Vou deixar aqui uma breve oportunidade para você concluir a partir dessa reflexão e a gente segue adiante já agradecendo o seu tempo aqui com a gente. André, agradeço a vocês por trazerem a voz dos estudantes nesse momento. Acho que a palavra final é que essa é uma medida que é muito fácil da gente despolitizar e entender que, independente da forma como você enxerga a administração do governo Trump, todo mundo quer que a gente possa reunir os maiores talentos do mundo inteiro, cérebros pensantes. Não importa se você nasceu no Brasil, na Índia, na China, e vamos colocar junto, vamos pensar criativamente como é que a gente resolve alguns dos desafios que a ciência não conseguiu solucionar. E dessa forma, eu acho que tem um efeito perverso dessa medida que vem sendo pouco falado, que é o efeito nos sonhos. Não são crianças e adolescentes pelo mundo inteiro que, quando querem encontrar uma motivação para estudar, eles olham para a Universidade de Harvard e falam: caramba, quem sabe se eu estudar muito, um dia eu não poderia abrir uma porta lá. Foi isso que aconteceu comigo, estudando em escola pública fundamental e médio. Vi a Universidade de Harvard com um sonho muito distante, mas que me motivava, e assim eu me dedicava aos estudos. Agora imagine, se no campo do futebol, por exemplo, no Barcelona e no Real Madrid, somente crianças nascidas na Espanha ali pudessem jogar. E acabar com a magia do futebol, né? Se a gente aplica isso à ciência, não é muito diferente. Se somente crianças nascidas nos Estados Unidos possam participar da ciência em Harvard, a magia da ciência também está em perigo. Então, acho que essa é uma medida que nos une e a vontade é que mais e mais brasileiros possam estar indo para Harvard, fazerem seus programas, projetos de pesquisa e, assim, voltarem para o país, contribuírem para o nosso Brasil ou, quem sabe, a partir dos Estados Unidos, estarem contribuindo para o avanço da tecnologia da ciência no mundo inteiro. Eu agradeço pela oportunidade e desejo uma ótima manhã a todos vocês. O nosso sentimento é recíproco. Obrigado, Eduardo Vasconcelos, aqui pela presença. A gente torce aí para que tudo se resolva o quanto antes, que só seja mais uma daqueles movimentos ali, um pouquinho daqueles arroubos do Trump, onde ele dá o all-in, depois vai escalonando para trás e chega a um consenso minimamente ali num denominador comum. A gente espera que seja o caso e em breve. Obrigado pela presença. É isso aí. Enquanto ele já estava ali tirando a câmera dele, mas o papo foi bom, importante para a gente entender. Enfim, a gente fala tanto aqui dos compatriotas e sobreviventes, está aí um bom exemplo, mas que realmente fez por onde para estar onde está. E isso tem que ser valorizado, sem dúvida alguma. Vamos só dar um fecho aqui breve, aqui um rápido comentário. Kriegner, mano, a gente segue adiante. Essa política do governo Trump realmente é bastante preocupante, especialmente quando fala na questão de Harvard, porque ela presume que os comentários, as movimentações antissemitas e todas as outras coisas que motivaram, né, que tem sido usado como essa justificativa, foram motivadas, lideradas por internacionais, o que não é verdade. Você teve inúmeros professores ali, americanos, nascidos nos Estados Unidos, e outras pessoas também, e agora são os internacionais que estão sendo usados aí de bode expiatório, né? Então, realmente é muito preocupante, como a gente já falou aqui uma vez. Tem que ter critério. Qual é o critério técnico para essas avaliações? Acho que essa que é a coisa mais importante, né? Meu amigo. A gente vai estar aqui, claro, repercutindo.